Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e hoje os nossos temas são muito marcantes. Você que está chegando pela primeira vez, está arriscado você ficar com seus olhos esbugalhados. Você que já está inscrito aqui no nosso portal sabe que todos os dias nós abordamos temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação, pelo menos com o olhar crítico que a gente tem aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, então, seja bem-vindo, dê o clique, se inscreva, se gostar dos nossos vídeos, dê joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje à noite, às 21 horas, eu estarei no canal da Cotter TV. A Cotter TV é um canal de uma editora que sempre convida pensadores, intelectuais, escritores. Eu estou tendo a satisfação de ser convidado hoje para falar sobre os problemas nacionais. Então estaremos ao vivo, vai ser muito interessante o programa. A partir das 21 horas eu convido vocês para estarem lá na Cotter TV, K-O-T-T-E-R TV. Bom, e hoje, ou melhor dizendo, nesse mês de março, o Brasil completou um ano da primeira morte da Covid, provocada pela Covid, que foi no dia 12 de março. Naquele período, o mundo já vivenciava, a Europa já vivenciava situações muito dramáticas. Isso já estava preocupando cientistas, pessoas responsáveis da área da saúde, e o presidente brasileiro, ele preferiu dar um outro tipo de tratamento. Enquanto a Covid estava começando a chegar em várias partes do mundo, aqui ao invés de se criar uma situação concreta, o presidente resolveu fazer um jejum, junto com alguns religiosos. A situação econômica do nosso país já não ia bem e a situação política tendia a ficar mais complicada se a gente tivesse aqui turbulências por conta da pandemia. E o presidente, ao invés de tomar atitudes concretas, ele preferiu acreditar que o Todo-Poderoso estava do lado dele, como muita gente fica dizendo o tempo todo, né? E aí, gente, cabe uma reflexão, né? A partir desse episódio aqui, que eu vou pedir paciência para vocês para observarem, porque é um registro histórico. É importante a gente observar o que aconteceu, porque a gente acaba, às vezes, ficando com a memória apagada diante de tantas informações que a gente recebe. Mas eu gosto de registrar isso aqui para a gente não ser acusado de fazer nenhum tipo de leviandade, né? Então, observem e acreditem se quiserem, né? Vamos lá. Versículo 3. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. E Deus os respondeu: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa, feita pelo chefe supremo da nação. Proclamação santa do chefe supremo da nação. A partir daí, as mortes no nosso país começaram a se acelerar. E aí a gente estamos chegando a mais de 280 mil mortos no nosso país e um número que é subnotificado, porque existem muitas pessoas que morreram por conta da Covid e que não foram registradas como tal. E nós temos um número de pessoas que morrem por sequelas da Covid de uma forma extremamente dramática e que também não estão sendo contabilizadas. Então esses números aqui no nosso país são aterradores e as consequências das pessoas que passaram pela Covid, pelo longo das suas vidas inteiras também, são muito graves, são muito difíceis, né, de mensurar. No entanto, mesmo essa situação toda, e hoje com a quarta troca de ministro da Saúde, parece que o presidente não aprendeu, ele não percebeu que Deus não está de bem com ele e com a rapaziada religiosa que ele costuma receber. E vejam a desproporção que o assunto tem na cabeça dessa criatura que governa, entre aspas, a nação. Ontem ele recebeu, entre 15h30 e 16 horas, isso aqui é a agenda oficial lá da Presidência da República, o doutor Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ficou com ele meia hora para tratar da pandemia, dos problemas, da substituição do ministério, enfim. E mais a humilhação de Pazuello, que merece um capítulo à parte que a gente vai comentar aqui com vocês. Na sequência, ele recebeu entre 16 e 18 horas, portanto 2 horas, ou seja, 4 vezes mais tempo ele usou ali com o Malafaia e com os outros religiosos que estavam com ele, do que com o futuro ministro da Saúde.
esse é um dado objetivo, são dados objetivos. O que foi fazer o Malafaia junto com outros pastores lá com o presidente da República? Porque eles ficaram 2 horas, né? Eles foram pedir a interferência do presidente com relação aos bloqueios que municípios e estados fazem na circulação de pessoas, que está dificultando pessoas irem para as igrejas. Em alguns lugares, os municípios não estão querendo aglomeração e não estão permitindo que templos aglomerem pessoas. Eles foram lá lutar contra esse tipo de situação, porque eles estão perdendo fiéis, e os fiéis não frequentando os seus templos, eles perdem dinheiro. Esse pessoal gosta de Deus, mas eles gostam muito mais de dinheiro, né? Se é que eles gostam mesmo de Deus, né? Porque tem coisas aí que são absolutamente incompatíveis. E aí, ao final desse encontro, ontem com o presidente da República, todos de máscaras, ou seja, eles agora descobriram que o vírus é real, o vírus não é celestial, e estavam ali convocando para mais um jejum que não deu certo. Então, gente, se acontecer com esse novo jejum que eles estão propondo, o que aconteceu a partir do primeiro jejum, é melhor ninguém fazer jejum mesmo, todo mundo comer feijoada, fazer um churrasco, encher a cara, porque não deu certo. Vamos ver essa fala dessa turma, gente. E aí, não dá para tratar desse tema, muitas pessoas podem achar que eu estou sendo desrespeitoso, mas não é, gente. Eu respeito legitimamente quem tem uma fé sincera, quem é honesto nos seus princípios, quem segue a sua vida obedecendo princípios éticos, princípios morais, de fraternidade, de solidariedade, enfim. A gente não pode criticar essas pessoas que são sinceras na sua fé. Agora, isso aqui a gente tem que combater, porque isso é misturar política com religião. É gente que foi despachar com o presidente da República e depois, ao final, para justificar essa história, vem com essa milonga que vão fazer mais um jejum, o jejum que não deu certo. Vamos ver aqui. Como Josafá fez, chamando todo Israel para jejuar, nós queremos chamar todo o povo de Deus, todas as pessoas cristãs que queiram fazer um jejum em favor da nação brasileira, para que haja paz, para que haja prosperidade na nossa nação. Dia 29 de março, uma convocação geral para jejuarmos em prol da nossa nação. Agradecemos a todos que nesse jejum o estão fazendo pelo futuro do nosso Brasil. Gente, como é que a gente pode tratar desse tema sem ser muito duro na abordagem, né? Pelos fatos que eu apresentei para vocês. Meia hora com o futuro ministro da Saúde e 2 horas com o grupo de pastores que foram advogar pelo dinheiro, não foram advogar por outra razão. Bem, e logo na sequência o Bolsonaro ele acabou anunciando o novo ministro num dia que os meios de comunicação não abordaram alguns temas também muito importantes, né? Eu fiquei até surpreso com a cobertura do Jornal Nacional ontem. Eu fiquei surpreso por algumas razões. Em primeiro lugar, que eles começaram a citar o nome do Bolsonaro. Eles, depois de um ano, os redatores, William Bonner, que é o editor-chefe, o Ali Kamel, enfim, as pessoas que cuidam do Jornal Nacional, perceberam que o Brasil é um país presidencialista e que tem um presidente que deveria cuidar do combate à Covid. Então, eles citaram algumas vezes o nome do Bolsonaro. Eles têm uma cobertura muito ambígua, porque no canal da Globo News, que atinge um grupo de pessoas com mais formação, enfim, pessoas que gostam mais do assunto da política, da economia, eles têm uma cobertura mais crítica, mas os jornais que são para o povo, de uma maneira geral, eles são omissos. Eles nunca falam, nunca fazem uma relação de causa e efeito entre o comportamento do Bolsonaro e o morticínio que a gente tem no Brasil. Ontem, eles começaram a falar desse assunto. Eles sonegaram o assunto do aumento dos remédios no nosso país, que é responsabilidade do governo Bolsonaro também, e ignoraram também as questões econômicas triviais, né? O aumento dos combustíveis, o aumento do supermercado, o aumento dos gêneros alimentícios, que deveriam ser mais enfatizados aqui no nosso país. Vai ao encontro dessa informação aqui, que o Guedes falou na internet, né? E falou em jornais, que ele entra em supermercado e as pessoas agradecem a ele. Pois bem, então eu queria convidar o ministro para começar a frequentar farmácia a partir desse aumento de 5% nas pessoas que vão ter mais um assalto nos seus bolsos. E convidar o ministro também para ir no depósito de gás, ficar ali do lado dos botijões, conversando com as donas de casa,
elas vão ficar certamente muito felizes com a política econômica, do choque de gás que o Paulo Guedes prometeu há 2 anos atrás, né? O Paulo Guedes poderia ficar ao lado de uma bomba de combustível, de diesel, de gasolina, para conversar com o caminhoneiro, com o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, o motoboy, enfim, para que essas pessoas também elogiem o ministro Paulo Guedes. Gente, a gente não pode tratar esse tipo de bandidagem econômica de um modo mais tranquilo, um modo mais calmo. Nós estamos sendo assaltados, enquanto, por outro lado, o Brasil está matando. O Brasil não, né? O governo federal está matando, com o presidente da República que nós temos, o povo brasileiro. Pois bem, então, depois disso tudo aí, eles fizeram essa situação toda, né, que eu comentei com vocês, e aí eu gostaria de falar de um outro tema aqui que tem a ver com a nossa conjuntura do cotidiano, que enquanto essas situações todas estão se dando, o governo está propondo corte de salários e suspensão de contratos que vão atingir mais 3 milhões de pessoas. Gente, até o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, está criticando esse tipo de medida porque isso atinge as pessoas mais pobres do nosso país, as pessoas que ficam desempregadas, as pessoas que já estão numa situação muito difícil. E no meio disso tudo, a gente está tendo essas discussões de troca de ministros no nosso país, mas não fica só por aí, né? O Pazuello, que está sendo humilhado nesse momento, ele passou um bom período sendo humilhado, mas ele não é inocente, ele vai responder muito. Vai responder criminalmente, vai responder perante o Tribunal de Contas da União, vai responder administrativamente, e os analistas políticos entendem que o governo está se mobilizando para mandar o Pazuello para funcionar como um adido militar, já que ele está na ativa, ou ele volta para os quartéis, mas se ele voltar para os quartéis, ele vai ficar sujeito a uma série de responsabilizações criminais, responsabilizações administrativas, jurídicas de todas as fontes, formas, né? Inclusive eventuais reparações de danos por pessoas que morreram por conta de todas as situações dramáticas que a gente viu em Manaus e viu no resto do Brasil. Então, está arriscado eles fazerem no governo o que fizeram com Von Traub. Bota o cara para fora para ele ficar blindado, ele ficar protegido. Mas tem uma hora que eles vão ter que voltar. E aí a situação vai ficar complicada. Eu não sei como é que alguém olhou para o Pazuello e achou que está aí o meu ministro da Saúde. O Bolsonaro, quando ele exonera o Pazuello, ele confessa que cometeu um crime de prevaricação. Prevaricação, gente, é não ter cuidado, é fazer uma coisa de forma descomedida, de uma forma irresponsável, de uma forma vil. E foi isso que o Bolsonaro fez contra o povo brasileiro. Colocou uma pessoa desqualificada para ser o ministro da Saúde. Não fazia nenhuma diferença ele colocar para o Bolsonaro, né, colocar um gari ou colocar um general, já que ambos não fariam absolutamente nada a favor da ciência. Ele olhou para essa criatura e falou, está aí um general que eu vou sacanear, vou nomear ele de ministro da Saúde, só para pisar nele, só para expor o general. Aí eu fui pesquisar o assunto, e não é só Pazuello que já foi humilhado no governo Bolsonaro. O próprio general Mourão não está sendo nem convidado mais para reunião alguma, toda hora ele é atacado pelas redes bolsonaristas, enfim. Mas esse aí está estável. Eu descobri, fiquei surpreso com o tanto de general que já foi sacaneado, já foi aviltado, já foi humilhado na gestão de Bolsonaro. Vamos pegar mais alguns aqui. Santos Cruz, que todo mundo já conhece. Esse aqui é o general Rego Barros. Esses aqui vocês já conhecem mais rapidamente. Vou falar dos que muita gente não conheceu. Esse aqui, gente, é o general Franklinberg de Freitas, que foi exonerado da FUNAI porque estava querendo proteger índios. Vocês podem ver que ele deve ter uma descendência, né? Ele tem muito aspecto de um brasileiro indígena, né? E ele foi colocado para fora da FUNAI justamente porque estava querendo proteger índios. Vamos pegar aqui. Esse aqui é o general Juarez Cunha, que foi demitido dos Correios porque estava querendo defender os Correios. Ele estava entendendo o funcionamento dos Correios e escutando as demandas das pessoas que cuidam dos Correios ao longo de tanto tempo. Também foi posto para fora, ninguém fala dele. Esse aqui é o general João Carlos Jesus, que também foi demitido do INCRA, porque estava preocupado com a devastação, com os madeireiros fazendo ocupação ilícita de terras, os grileiros, enfim. E o Bolsonaro, como está dando
espaço para todo tipo de patifaria no campo da terra, envolvendo garimpo, exploração de madeiras, queimadas, ele botou para fora o general João Carlos de Jesus do INCRA. Esse aqui é o general Marco Aurélio Vieira, ficou 107 dias na Secretaria de Esportes. E por que ele ficou tão pouco tempo? Pô, na sequência, o Bolsonaro colocou o general Décio Brasil, que foi também exonerado. E sabe por que ele foi exonerado? Esse abriu o bico. Ele disse que não estava nomeando os indicados de Flávio Bolsonaro para a secretaria. Ele se contrapôs ao Flávio Bolsonaro e foi exonerado do cargo. A gente tem mais aqui. Esse aqui é o general Mainar Santa Rosa, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ele foi demitido ou exonerado e levou mais 5 militares com ele. Isso ninguém está lembrando, ninguém observou isso aqui. Esse aqui é o general Luiz Carlos Pereira. Foi também demitido da EBC, a televisão do governo, né? Ele estava até fazendo uma boa gestão, segundo os funcionários de lá, e provavelmente por conta disso foi posto para o lado de fora também, posto para fora. Esse aqui é o general Guilherme Teófilo, que foi também demitido lá do Ministério da Justiça. Gente, vocês vão vendo aqui, a lista é surpreendente. Eu não sabia que tinha tanta gente assim que já tinha sido justiçada, né, pelo presidente da República, justiçada entre aspas. Esse aqui é o general Ilídio Gaspar, foi demitido lá dos assuntos estratégicos. Esse aqui é o general Lauro Pires, dos assuntos estratégicos também, foi demitido de lá. Esse aqui é o general Jamil Mejide, secretário da Secretaria de Transportes também, tomou um pezinho no popozão. Esse aqui é o general Severo Ramos, que é secretário executivo da Secretaria da Presidência da República. Gente, olha o tanto de general. General Francisco Mamed, chefe de gabinete da presidência do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisa, né? Também foi posto para fora. Esse aqui é o brigadeiro Eduardo Camerini, secretário de Biodiversidade. Quem colocou ele para fora foi o ministro do Meio Ambiente, se é que a gente pode dizer assim. E tem uma lista aqui que eu vou deixar para vocês, quem tiver interesse, para vocês verem que o presidente da República, ele não tem esse apoio todo dentro das Forças Armadas, não. E ele está humilhando as pessoas que são consideradas sérias, se é que a gente pode chamar alguém que vá trabalhar com Bolsonaro de pessoa séria, né? Eu não sei se essas pessoas merecem serem castigadas mesmo por conta disso. Mas isso denota não só uma falta de visão, uma falta de estratégia, uma falta de inteligência nesse governo, como uma falta de coerência e, enfim, uma falta de respeito também, né? Vamos lembrar que nessa nomeação do médico Queiroga, que já é um médico que já vem queimado, porque o Bolsonaro vai passar, o governo vai passar, mas o exercício da profissão dele vai continuar. Como é que sobrevive uma criatura dessa depois que passar o governo Bolsonaro? Alguém vai querer se clinicar com esse médico? E mais, né? A humilhação ontem que a entrevista da Ludmilla, a doutora Ludmilla, cometeu o governo Bolsonaro. Ela tinha uma visão a favor da ciência, e será que a inteligência não avisou o Bolsonaro que ele estaria entrevistando uma pessoa que é boa da cabeça, uma médica responsável? Para vocês verem nas mãos de quem que nós estamos, né? Não existe inteligência, não existe coerência, existe só bandidagem, falta de respeito, pilantragem religiosa e bandidos na área da economia. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.